difícil. Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo hoje. O Botafogo, pra mim, tá dando uma oscilada. 1-0 Palmeiras. Início do arranque do título do Palmeiras. Palmeiras vencerá o Brasileiro e começa hoje. 2 Palmeiras, 1 Botafogo. E agora no mesmo tapetinho, 3-0 pro Fogão, 3 tiquim. Galera, a expectativa para esse jogo de logo mais, o Palmeiras visitando o Botafogo lá no Newton Santos, com essa chance, né? Essa oportunidade de, quem sabe, vencer, diminuir ainda mais essa vantagem que o Botafogo tem na liderança. Vencendo hoje, a diferença cai para 3 pontos. Tem tudo para ser um jogaço. O Botafogo, que já chegou a ter uma vantagem, né, bem maior na liderança, mas que agora está pressionado. Palmeiras está chegando e hoje vai em busca dessa vitória lá no Newton Santos. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações, provável escalação do Palmeiras, do Botafogo, os palpites também do pessoal do Jogo Aberto para essa partida de logo mais. Créditos ao canal oficial, vou estar deixando o link aqui na descrição. Você que é torcedor do Verdão, que ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. O like é uma forma de você estar ajudando aqui, nos incentivando a trazer mais conteúdos para o canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Ela, o outro 53. É uma chance a mais para o Palmeiras, uma chance a mais para o Botafogo de recuperação. E aqui está o mandante do técnico Lúcio Flávio, que deve levar a campo o Lucas Perry no gol, de Plácido na direita, Adrielson e Vitor Cuesta. Ai, sangra coração! Sangra? Chora coração, sangra! Vitor Cuesta. Marçal na esquerda. Esse Marçal é uma perna. Marlon Freitas, aí abrindo, não é o meio-campo botafoguense, Eduardo Tietê e na frente o trio de atacantes Júnior Santos, Vitor Sá, que está de volta, e Tiquinho Soares. Então vou começar falando do Botafogo. Capelani. Vamos lá. O Botafogo, deste momento, de hoje, qual é a sua avaliação? Está preparado ainda para levar o título? Não, eu venho insistindo aqui há muito tempo, e até o Everton Guimarães tirou sarro da minha cara falando o seguinte: eu tô esperando aqui o campeonato inteiro, o Botafogo oscilar, que o Capelani está falando isso aí desde a primeira rodada. E eu venho falando que é uma coisa totalmente natural. Eu até conversava com o Chico, né, Chico? A gente analisa o time, essa prévia do Botafogo. Gente, não tem um craque o time do Botafogo, mas é um coletivo, e aí merecidamente é o trabalho do Luiz Castro, que foi muito ruim no Campeonato Carioca. Ele deu um jeito, porque jogadores comuns e até alguns bons jogadores... Era um coletivo forte, né? O Isso que quê? você está querendo dizer, que era um coletivo forte, o Botafogo? Porque Não. agora estão numa perna, esse Marçal tá numa perna achando Não que ele é o agora Marcelo. o coletivo tá forte. Gente, quem assistiu o Campeonato Carioca viu que o nível de desempenho do Botafogo era muito ruim, tanto que não conseguiu chegar no mata-mata. O Botafogo, ele conseguiu se reestruturar como um time, coletivamente falando, com jogadores comuns. Muitos jogadores do time titular não seriam titulares em boa parte dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é, para mim, indiscutível. Então é muito mérito do Luiz Castro. Agora, para mim, o Botafogo, ele quebrou seu planejamento. A partir do momento que traz o Bruno Lage, que eu não vou ser engenheiro de obra pronta, era um nome pomposo, não deu certo. E agora, o futebol do Botafogo está na mão dos atletas. Porque o Lúcio Flávio, com todo respeito, está se conhecendo como treinador. Então, o que me dá a entender? Está na mão dos atletas. E, para mim, é um erro. O Botafogo precisaria ter um treinador para voltar a estruturar o coletivo, que foi perdido nos últimos jogos. Então, para mim, este é o momento principal do campeonato, de divisão. E foi o pior momento para o Botafogo enfrentar um time que está salivando em busca dele. Salivando, hein? Olha o termo que ele foi encontrar. Se for raiva, Tá babando. se for raiva, Sgarbi, tem que tomar hoje é injeção. tudo no tapetinho. O Palmeiras também joga no sintético, assim como o Botafogo. São duas equipes de ponta na tabela, não é o primeiro e o segundo colocados. O Palmeiras vem de uma sequência positiva e o Botafogo, se vacilar, vai ter pressão porque já perdeu pro Cuiabá no domingo. Mas eu tô na dúvida se o Capela tava falando do líder do campeonato ou do Lanterna. Por quê? A gente tá falando do líder do campeonato ou do Você Lanterna? cravou o Botafogo campeão aqui e agora tá mudando seu discurso. Não cravei. Não, Irmão, tem em momento- gravado, Marcelo. Marcelão tem aí, Calma aí, arquivado. cravar é uma coisa, falar algo que eu achei que fosse acontecer é outra coisa. Tem uma diferença entre as duas questões. Eu não entendi o que ele falou. Esse jogo eu não vou completar, é o eu não vou famoso completar. morde e assopra. Eu não vou Não completar. vai pro saco. gelatinando. Ele fala que são jogadores comuns, mas são pelo menos 4 jogadores dessa prévia do Botafogo que nós mostramos, que no meu ponto de vista estão na seleção do Campeonato Brasileiro. São 4 pelo menos. Fizeram um primeiro turno Adrielson e Perry foram menos. chamados para a seleção brasileira. Receba. Os dois estão, E por não, exemplo. e não que isso justifique alguma coisa, porque até aí o Thiago Galhardo também foi hoje a reserva do Fortaleza, Não, né? Tudo bem, mas aí você está falando de uma questão passada, mas enfim, a gente está falando de uma mas que questão serve pra bem hoje. próxima.
Tudo bem, tudo bem. Rê, pra mim é o seguinte, pra mim sempre que você tem um Palmeiras de Abel Ferreira, com o termo que o Capela falou, sarivando atrás de você e tendo confronto direto, é um perigo gigantesco que o Botafogo corre hoje. A gente mostrou a tabela do segundo turno, o Botafogo tá na 15ª colocação, faz um segundo turno péssimo. E é um Palmeiras que é um momento que vem numa crescente, né? Jogava Libertadores, quis poupar contra o Bragantino um jogo que perdeu, que tinha totais condições, do meu ponto de vista, de vencer, e que hoje, pra mim, vai dar Palmeiras e aí o campeonato pega fogo. É meu Falando palpite. em Palmeiras, temos a prévia do Verdão também. Braulio da Silva Machado é o árbitro da partida, Rafael Trace no VAR. E aqui está Abel Ferreira, técnico do Verdão, que provavelmente levará a campo o Everton, o trio de zagueiros Gustavo Gomes, Luan, Murilo, o Zé Rafael e o Richard Rios, Mike Piquerez, Rafael Veiga e na frente o Hendrick e o Breno Lopes. Nossa. O Palmeiras, recente, Chico, ele é lembrado por grandes resultados fora dos seus domínios. O Palmeiras ganhava em casa, por exemplo, na campanha do título do ano passado, ganhava em casa e fora também. Só perdeu na última rodada para o Internacional por 3-0, quando já estava E foi a festa. comemorando, Foi não a é? festa. Que não valeu, porque já né? foi na Que não festa. valeu, claro, não tá na súmula, né? Mas, enfim, é uma equipe que fora de casa tinha um caras já excelente retrospecto. Será que ele voltou também para agora, para este momento? Eu diria que o Palmeiras voltou. Ele renasceu aí. Porque passou o mês de setembro inteiro sem marcar um gol. Marcou um gol. Ficou 5 jogos sem vencer, mas o Abel Ferreira encontrou um time. Diante da dificuldade, ele encontrou um time, uma maneira de jogar diferente, e é muito comum, porque depois de 3 anos, saem peças, né, você perde jogadores, tem desfalques, e o que a gente cobra dos treinadores é isso, é você se reinventar, e é muito difícil fazer isso em meio à temporada, no final da temporada, com os mesmos jogadores. Foi E ele conseguiu. O Luan. Essa descoberta foi ele, Luan, mas... O Breno Lopes, que você falou tanto aqui. O Breno Lopes Breno ele fez um Lopes. gol na Breno final, Lopes. de cabeça em cima do Santos. Não, mas- você falou que ele incitou a torcida. E que a E torcida não, perdoou. então, mas não foi? Superou, Gente, mas é superou engraçado com que ele- titularidade. O Foi aí Rony que tá veio no a banco, crise. gente. Mas ele, O Rony tá no banco. Ele corrigiu os erros que ele vinha cometendo também. Ele resolveu dar sequência pro Hendrick depois que a temporada já estava quase destruída. É um Isso fato. é verdade. O Não, Hendrick mas aí, mudou o mas time aí do estamos Palmeiras. sendo engenheiros de obra pronta Claro. aqui. Eu falei isso Claro. aqui. Gente, peraí, o Arthur, a Renata lembrou muito bem no programa, ela elogiou muito o Arthur porque ela trouxe os dados aqui. O Arthur, quando chegou ao Palmeiras, parecia que ele estava muito tempo Não, no voando, clube, porque ele chegou teve voando. líder de Ele quase rapidamente 100 se gols. readaptou ao E Palmeiras. depois Exatamente. Normal, deu uma oscilada. Agora, Arthur, o Dudu, quando se perde, quando acaba perdendo o Dudu, ele demorou, na minha avaliação, de tentar encontrar uma nova maneira de jogar. Acabou de Certo? perder um titular que vocês não citaram, Gabriel Menino, Também. operado. Perfeito, tem toda a razão. Né, que fez cirurgia. É isso. Eu estou alinhado com o Chico. Ele achou encontrou um time. uma nova forma de jogar. Agora, eu sinceramente acho que está no momento certo de dar uma sequência para o Hendrick agora. Aqui, Todo mundo se já a teve gente chance. olha a tabela, eu acho que, além da pontuação, também o número de vitórias. O Botafogo tem 18 confortáveis vitórias, ó, isso é importante. Mas o Palmeiras tem 15, mas, por exemplo, o Grêmio também tem 15, o Flamengo tem um jogo a menos, o Bragantino também. Mas, enfim, a gente vai continuar discutindo tabela no YouTube. Everton Guimarães, a tabela está aqui no nosso telão, mas você aparecerá também. Olha, a gente está comparando a campanha do Botafogo e agora o Palmeiras se recuperando também no Campeonato Brasileiro. Os dois se enfrentam logo mais, já dá seu palpite também, deixa registrado. E as suas considerações para esse jogo. São vários cenários, o pior para o Botafogo é perder. Se empatar é melhor para o Botafogo até do que para o Palmeiras. Então, Renata, eu não desconsidero a gordura que o Botafogo tem, conquistada com base em muita organização, período em que o Botafogo ficou com resultados ruins, o Palmeiras também, e eles acabaram vão acabar se reencontrando agora, num momento muito importante para o Palmeiras, né, que é essa sequência de vitórias, contra um Botafogo que vem principalmente de um tropeço contra o Cuiabá. A grande questão é que quando o coletivo do Botafogo não funciona, o Botafogo não tem jogadores que desequilibram demais atualmente. Outrora o Tiquinho Soares era esse jogador que desequilibrava mesmo quando a coisa não andava bem. Depois ele ficou um tempo fora, voltou ainda, continua sendo uma referência, artilheiro do time, mas eu não acredito, sinceramente, que hoje o Botafogo perca o jogo, o que não quer dizer que ele vá ganhar o jogo. Para mim, tá com cheiro de empate, mas um empate que para o Botafogo acaba sendo bom. Acaba sendo bom, porque ele mantém a distância exatamente para o Palmeiras. O problema é que tem um Flamengo chegando, daqui a pouco outros times que estão ali embaixo podem chegar, mas contra o Palmeiras, que é um forte candidato, você
equilibrar, seguir com o mesmo número de pontos de diferença, é ótimo. Empate 1-1 logo mais, Rê. Agora, obrigada, Everton. Rona, se a gente pensar, o jogo é decisivo muito mais para o Palmeiras. Porque quem estava perdendo jogos, sendo questionado pela torcida, pela administração da Leila, era o Palmeiras. De repente, já começa a engatar uma sequência de boas vitórias. E fora isso, hoje, se ganhar fora de casa, imagina o aspecto moral, a questão de você também consolidar um novo esquema tático. Tudo isso pode acontecer. E o Botafogo, claro que sabe que ele não pode deixar esse adversário olhar para essa tabela e pensar, bom, alguma coisa agora eu posso conseguir além de uma vaga na Libertadores. Você foi com as palavras perfeitas aí, porque Obrigada. você viu que as duas equipes estão salivando, né? Como diria o... Isso quem viu foi o Scapelone. O E o Sgarbi também. Vem falar de Minhote, vem Juventrica, falar de Minhote. as duas equipes salivando. Eu espero que não tenha, mais uma vez, a intervenção aí do VAR, do apito, que a gente não veja mais aqueles absurdos, né? Tá nessa que vença ainda, realmente Você tá o melhor nessa, em campo. velho. Porque Supera, os dois... velho. Os dois Supera, você tá nessa ainda, de VAR, de os arbitragem, dois, supera. os dois estão no tapetinho e não podem fazer pipi fora dele. Hoje não Mas é pode. verdade. Tomara que ninguém pise no pé do outro, como fez o Fábio Santos no Samuel Xavier e não dê pênalti, na verdade. O Soteldo pisou no pé e teve pênalti. Tomara que ninguém coloque a mão aqui em cima, como fez o Yuri Alberto. E quem tá salivando? Fala pra mim, quem tá vou dar uma Olha, salivando? gente, são ampliada. duas equipes que com modelos diferentes, mas que jogam futebol, que quando Claro. querem... Sim. Eu acho que também uma coisa para ser justa, às vezes o resultado ele mascara a realidade. O Botafogo teve 30 chances contra o Cuiabá. O Cuiabá, em uma oportunidade, conseguiu fazer o gol, que para muita gente foi um gol polêmico, que ficou aquela dúvida se pegou na mão do Isidro Pita ou não, enfim, mas perdeu o jogo. No primeiro turno, o Palmeiras massacrou o Botafogo e o Veiga perdeu um pênalti. O Botafogo foi lá, fez 1-0 e o 1 a 0 Veiga perdeu um Botafogo. pênalti. Poderia ter sido um empate, poderia ter sido outra história. É o Então, futebol, assim, eu né? tenho certeza que são duas equipes que sabem da importância do jogo, Chico, e que vão fazer de tudo para vencer a partida. Não imagino pelo menos uma retranca, estudo demais. Acho que pode ser um jogo aberto. Eu também acho. Mas tem um dos dois times aí que está mais pressionado, que é o Botafogo. O Palmeiras, o próprio Abel Ferreira, beleza. Chico Garcia, você estava falando sobre o jogo, o confronto Botafogo e Palmeiras. É que nesse jogo, na minha opinião, Botafogo e Palmeiras, o Botafogo está muito mais pressionado do que o Palmeiras. O próprio Abel Ferreira chegou a dizer recentemente, olha, do que eu conheço da Liga Brasileira, é muito difícil o Botafogo perder o título. Então está caindo meio no colo essa proximidade, essa possibilidade do Palmeiras se aproximar e quem sabe disputar o título. Claro que eles vão entrar motivados, mas eu digo o seguinte, dependendo do desenrolar do jogo, se a coisa não vai acontecendo, se o Palmeiras faz um gol, a intranquilidade, ela passa para o outro lado. Porque o Botafogo está se sentindo pressionado com essa proximidade, tem um jogo a menos e isso está mexendo com o psicológico, porque esse jogo a menos eles não sabem o que pode acontecer. E aí você vê 3 pontos à distância, faltando 7 jogos, o Botafogo vai entrar em parafuso. Não tem João dúvida. Pedro Sgarbi, você começará os nossos palpites para esta partida. É difícil. Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo hoje. O Botafogo, pra mim, tá dando uma oscilada. 1-0 Palmeiras. Eu quero emoção nesse campeonato. Então, 2-1 para o Palmeiras é o meu palpite. Capela. Eu vou copiar o seu palpite. É o início do arranque do título do Palmeiras. Palmeiras vencerá o Brasileiro e começa hoje. 2 Palmeiras, 1 Botafogo. Chico Garcia. Eu ainda estou sonhando, né? E sonhar não custa nada, diria o filósofo. Sonho mesmo. Com o vice-campeonato. Então, para que o vice seja possível, 1-1. Ronaldo Giovanelli. Eu espero que, assim, o VAR esteja atuante, né? Sabe por quê? Porque contra o Bahia, o Henrique deu o passe pro Veiga. Falou, Veiga, faz o gol aí. E ninguém viu. Uia, ninguém viu. Mas teve lei da Que ele vantagem. caiu, lei da vantagem, que o cara fazendo toque com a mão pro cara fazer o gol. Que vantagem que é essa, bebida? Do mesmo time, o cara tocando, faz o gol e caiu. E o cara põe o gol 1-0 em cima do Bahia. Mas tudo bem, espero que isso não aconteça. E agora no mesmo tapetinho, 3-0 pro Fogão, 3 tiquim. 3. Agora vamos falar de Corinthians e Atlético Paranaense. Tá aí, galera, aproveita e já deixa seu palpite também aqui abaixo nos comentários. Quanto que você acha que vai ser esse jogo de hoje? Tem tudo para ser um jogaço. Palmeiras tá chegando, encostou do Botafogo e a diferença ali pode cair para 3 pontos em caso de uma vitória do Palmeiras hoje. Botafogo vencendo, o Palmeiras vai abrir também ainda mais vantagem. Tem tudo para ser um jogaço.
E o Ronaldão parece que tá morrendo de medo do Palmeiras ganhar esse jogo de hoje, porque se ganhar, vai botar uma pressão pra cima do Botafogo, né? Vamos ver se o Palmeiras ganhando esse jogo de hoje, o Botafogo vai ficar bem pressionado. Tá certo que eles têm um jogo a menos, mas o Verdão tá encostando. Teve um momento ali, né, no campeonato que muitos já tinham colocado o Botafogo como o campeão. Essa vantagem, se não me engano, chegou a 13 pontos, mas agora o Palmeiras encostou. Vamos aguardar esse jogão de logo mais, tem tudo para ser uma partidaça. Já fica aí a expectativa da torcida, né, para essa partida. Deixa seu palpite aqui nos comentários, deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho, se inscreve, ativa o sino das notificações. Vou estar trazendo bastante vídeos aqui no canal, no pré-jogo, no pós-jogo. Assim que terminar o jogo lá no Newton Santos, vou estar trazendo vídeos aqui para o canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.